Senhor nos abençoe, nos oriente, para que possamos estudar juntos e que essa interação seja positiva para todos. As questões que nós vamos ver hoje, aliás, é uma questão só que tem um item A, né? O título é Conhecimento de Si. Então, é o livro 3º da Perfeição Moral, capítulo 12, Conhecimento de Si Mesmo. Nessa questão 919, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: qual o meio prático e mais eficaz? Então, ele está querendo prático e eficaz, que dê resultado. Uma coisa eficaz, ela dá resultado. Para se melhorar nesta vida. Então, ele quer um meio prático e eficaz, que dê certo, para se melhorar nesta vida. Se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. Então, vem a seguinte resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa resposta se refere provavelmente a Sócrates, que sua filosofia teve como base o conhece-te a ti mesmo. Uma frase que estava nos pórticos do oráculo de Delfos, na Grécia, e que não só o conhece-te a ti mesmo, mas também nada em demasia, é uma segunda frase que existia lá. Então, conhece-te a ti mesmo, nada em demasia. Kardec lê essa questão, essa pergunta, mas não atendeu. Porque o que ele queria? Ele queria um meio prático e eficaz para se melhorar e evitar o arrastamento do mal. Aí vem a questão 919A. Ele fala, né? Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Então, compreendemos toda a sabedoria do conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está em se conhecer. Continua Kardec, né, o pesquisador, ele vai aprofundando. A gente sabe dessa máxima aí, mas espera aí, continua, a dificuldade está precisamente aí em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir? Então, ele aprofunda, eu quero saber como. Ele faz a pergunta da ação, que a pergunta da ação é como. Como a gente vai conseguir isso? Melhorar nesta vida, evitar os arrastamentos do mal e conhecer a si mesmo, já que o caminho é conhece-te a ti mesmo. Como que nós vamos, como que é possível fazer isso? E aí Santo Agostinho começa a responder. Está aí, né? Fazei o que fazia, eu tenho que ver para lembrar, tem que passar. Eu coloquei Joana aí, antes de nós começarmos na resposta a essa pergunta, porque Joana de Ângeles ela diz o seguinte: cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele próprio. Vocês concordam com isso? Que nós somos uma incógnita a ser equacionado por nós próprios. Concordam? Vamos pensando, vamos ver se Joana está certa. Então, na questão 919A, Kardec fala, bom, conhece-te a ti mesmo, como é que a gente vai conseguir isso? E Santo Agostinho, então, começa dizendo: fazei o que fazia na minha vida sobre a terra. No fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado algum dever. Olha a primeira pergunta que Santo Agostinho se fazia, à noite, consultando a consciência. O que nós aprendemos na Igreja Católica, o famoso exame de consciência. Então, o que ele fazia, né? Ele perguntava, faltei algum dever? A gente faz isso, né, gente? Porque nós já lemos isso várias vezes. Então, à noite, a gente fala assim, faltei algum dever? Deixei de fazer alguma coisa que eu tinha me comprometido? E a segunda pergunta que ele diz, alguém tem alguma coisa a se lamentar de mim? Duas questões.
a princípio. Ele fala assim: foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Basta perguntar? Eu faltei a algum dever? Basta perguntar isso para a gente? Faltei. Não, e aí? É assim? Isso faz diferença na nossa vida quando eu pergunto e respondo dessa forma? Alguém tem alguma coisa a se lamentar de mim? E eu digo, problema do outro. Alterou alguma coisa? Eu mudei alguma coisa? Então não basta que a gente pergunte, é importante que a gente veja o que a gente vai responder. Porque para conhecer, para a gente se conhecer, é preciso que a gente aprofunde. O processo de autoconhecimento é uma viagem extraordinária no interior de nós mesmos, com muita honestidade. É colocando na nossa frente aquilo que a gente percebe de verdade. E Santo Agostinho continua falando, e eu acho muito interessante isso. Ele fala assim: aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez, de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer. Então, se no fim do dia eu pergunto o que eu fiz de bem e o que eu fiz de mal, não para eu me punir, não para eu ficar cheio de culpa se eu fiz o mal, mas para quê? Para eu pedir a Deus e ao meu anjo guardião para me esclarecer. Se eu fiz alguma coisa boa, que eu não me assoberbe, também no bem que eu fiz, pedir a Deus e o meu anjo guardião para me esclarecer. Então ele diz assim, continua dizendo: adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Gente, por que a gente ainda precisa perguntar o bem que fez e o mal que fez, né? Nosso planeta é um planeta de provas e expiações, ainda. Nós estamos em processo para o mundo de regeneração, nós estamos no trabalho ainda. Qual a característica do mundo de provas e expiações? O que predomina no mundo de provas e expiações? O mal. E o mal está no mundo ou o mal está no mundo? Aonde está o mal? O mal está no outro? Como dizia Sartre, o primeiro Sartre, o inferno é o outro. O mal, eu preciso perguntar se o bem que eu fiz e o mal que eu fiz, porque ainda existe muito mal aonde? Em mim. É fácil a gente dar de cara com isso, né? Ou colocar isso na nossa frente, mas é verdade. Qual o tipo de pensamento que é recorrente? Que pensamento que eu tenho? Eu estou sempre abençoando as pessoas? Sempre abençoando as pessoas? Segundo a física quântica, existem 2 tipos de vibração. Só 2 tipos de vibração. A positiva e a negativa. Pelo meu pensamento, eu mando frequência vibratória que é lançada no universo e que retorna para onde? Para a origem. E o tempo todo, através do meu pensamento, eu estou mandando para o universo frequências vibratórias positivas ou negativas. No planeta de provas e expiações, onde o mal ainda prepondera, que tipo de frequência eu estou mandando está sendo lançada no universo o tempo inteiro? Positivas ou negativas? Então, é uma coisa para a gente pensar com muita seriedade. Que tipo de frequência eu quero mandar para o universo? Que tipo de pensamento? Porque pensamento é vibração, vibração é frequência. Eu estou mandando para o universo que eu quero que retorne. E que tipo de frequência eu quero receber de volta. Então, é isso que Santo Agostinho fala, está falando aqui para a gente, né? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Então, ele continua falando, continua ainda nos questionamentos. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse,
o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer. Adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistiria. Eu já tinha lido. Aí muita gente fala assim, mas eu não tenho tempo. Gente, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, ainda de noite, vou ficar fazendo esses questionamentos. Vocês já ouviram isso? Mas tem tempo para trabalhar o dia inteiro, né? E é que se a gente vai na questão 909, aqui do Livro dos Espíritos, que já foi estudada, Kardec pergunta assim para os espíritos: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências por seus esforços? E o que os espíritos respondem? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Então, tem tempo? 2 minutos para pensar, o que eu fiz de bom hoje? Valeu. Não é para eu me assoberbar, não. Pô, valeu, estou avançando nisso. O que eu fiz? Tem alguém que eu deixei de cumprir algum dever? Tem alguma coisa que eu podia ter feito e não fiz? Gente, eu fiz as mesmas perguntas aqui. Quanto tempo eu levei? Se a gente marcasse no relógio. Não dá 2 minutos. Porque 2 minutos a gente canta o hino nacional. Então, eu não tenho tempo? O que falta, segundo os espíritos, na questão 909? Falta vontade. Falta assumirmos o compromisso de que a nossa melhora está na nossa transformação. Tem gente que vai dormir e fica imaginando um ser de luz com as mãos sobre a cabeça, né? Estou me iluminando. E acredita que ficar imaginando uma porção de luzinha sobre a cabeça está se iluminando. A gente se ilumina quando a gente traz para a consciência aquilo que não é bom e que a gente precisa e pode, tem condição de fazer diferente. Então, vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, tem 3, o capítulo é o Sede Perfeitos, nós vamos encontrar a seguinte mensagem: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Na sua maior pureza, faltou um N aí. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Então, o processo para se chegar ao homem de bem, qual é? É a maêutica de Sócrates. É a pergunta. Então, quando eu começo a me questionar, mas eu me respondo com toda sinceridade. Então, a gente já viu que o que prepondera no planeta ainda é o mal, pela escala evolutiva. Então, Joana de Anjos, no livro Dias Gloriosos, ela diz o seguinte: persiste no espírito humano a tendência para o mal, como ressonância do primarismo ancestral das experiências transatas da evolução. Como é que a gente com raiva? Graças a Deus, nós já humanizamos a nossa raiva. Nós não deixamos a nossa raiva virar cólera. Porque antes, algum tempo atrás, quando a gente ficava com raiva, antes de nós conhecermos o Evangelho, estudarmos o Evangelho, como é que era a gente com raiva? Eu ouvi de uma pessoa semana passada que ele falou assim para mim: quando eu fico com raiva, eu viro um cavalo. Eu falei: Jesus Cristo, eu não quero ver. Então, está na hora da gente humanizar essa raiva. Se a pessoa já consegue identificar que a raiva dele é uma raiva animal, e se ele sabe que ele é humano, o que está faltando? Precisa humanizar essa raiva, gente. A gente vai ter raiva, a raiva está dentre as emoções básicas de todo humano, nós vamos ter raiva. O humano tem raiva, mas uma raiva humana. Então, eu não preciso me ver como um animal, animalizado, porque eu estou com raiva. Aí, o que acontece com a gente nessa hora? Se tiver um médico aqui, me ajuda. Porque o que a gente vai lançar, a gente vai produzir de substância química, que não é boa, a adrenalina, que tem uma série de respostas negativas para o nosso corpo, eu estou me envenenando. Animalescamente. E nós estamos aqui para aprendermos a ser humanos. É o que Joana fala aqui, ó. Platão identificou-a nas suas observações profundas, denominando-a como face escura do ser, portanto desconhecida.
Dá para falar como é que vai ser se a gente ficar com raiva? Hein? A gente sabe o que vai fazer? Tem uma história que eu acompanho a série Psicológica de Joana de Anjos, são aulas online. Então, o Flávio Sinotti, ele disse que ele tinha uma colega de trabalho, sabe aquela moça quietinha, toda delicadinha, a freira do ambiente de trabalho. A moça teve uma tentativa de assalto. A freira pegou da bolsa e bateu no camarada e todo mundo assim, meu Deus. Aí é o lado oculto, que nem ela sabia que ia fazer isso. Eu já contei para vocês, isso é para a gente começar a perceber como que a gente se conhece. Meu filho era pequeno e eu tinha um péssimo hábito de deixar o carro engrenado. Antes não tinha negócio de deixar o carro engrenado. Faz tanto tempo que eu não faço mais isso que eu já até esqueci. E nisso meu marido pegou o carro e meu filho passou na frente. O carro deu um pulo e prendeu ele na parede. Vocês imaginam a cena de uma mãe vendo uma situação dessa, sem saber o que estava acontecendo? Eu não sei de onde veio aquela força. Eu empurrei o carro, acho que mais de 2 metros. Eu sabia que eu tinha essa força? Eu me conheço o suficiente? No momento de tensão, o que a gente é capaz de fazer? Então, nós ainda não nos conhecemos. O que a gente, neste momento, o que eu aprendi? Nunca mais deixar o carro engrenado. Então, eu coloquei isso como um propósito na minha vida. Carro engrenado, jamais. Porque situações de tensão, de estresse, de raiva, nós vamos passar. E a gente, na hora, porque tem esse lado desconhecido, a gente não sabe o que é capaz de fazer. Não sabe. Então, nós precisamos ter esse olhar, voltar para nós mesmos, para nós, daquilo que é possível nós nos conhecermos, para que a gente vá se humanizando. Carl Gustav Jung, de Joana de Ângeles, constatou-a nos estudos da personalidade, a que chamou de sombra. Então, eu vou entrar um pouquinho na terapia analítica, bem pouquinho, só para explicar o que Joana fala aqui. O que é sombra para Jung? O que seria essa sombra? No dicionário, a gente vai ver que a sombra para Jung é aquela coisa que uma pessoa não tem desejo de ser. Sabe aquilo que eu não quero ser? A freirinha não queria que ninguém visse a freirinha, entre aspas, porque ela não era, o lado agressivo dela. Então, como é que ela era? Recatada. Porque tinha sombra que ela desconhecia, mas ela não queria que ninguém percebesse. Ela sabia no íntimo. Então, nós vamos ver... Deixa eu ver a definição aqui. Uma definição que eu tenho aqui, acho que é melhor que essa. Jung diz que a sombra personifica o que o indivíduo recusa conhecer ou admitir e que, no entanto, sempre se impõe a ele, direta ou indiretamente, tais como os traços inferiores do caráter ou outras tendências incompatíveis. Então, aquilo que eu... Vou ver se eu acho a sombra aqui, porque está na sombra, minha sombra, a definição que eu tenho aqui. Mas Jung diz também que a sombra não é só aquela coisa aquela tendência moralmente repreensiva, mas também demonstramos boas qualidades, os instintos normais. A força para eu empurrar o carro estava na sombra. Eu não sabia que eu tinha. Mas também demonstra várias qualidades, como os instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos. Então, nós ainda temos essa sombra, esse lado que nós desconhecemos. Mas é preciso que a gente comece a identificar. E a gente vai ver, isso eu já falei para vocês, ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim por tomar consciência da sua escuridão. Como é que a gente entra em contato com a nossa sombra? Entrando em contato com a sombra.
a gente pode fugir da sombra, dialogando com ela ou reconhecendo seus aspectos positivos. Como é que é isso? Por exemplo, num relacionamento afetivo, casal. O inferno é sempre o outro. A dificuldade está sempre no outro. Eu vibro raiva para o meu companheiro o dia inteiro e quero que ele olhe. Eu sou tão soberba e não me dou conta disso. Eu sou tão orgulhosa, tão egóica, que eu vibro raiva para ele o dia inteiro e quero que ele olhe para mim amorosamente. E ele é que é o problema do relacionamento. A dificuldade é dele, porque eu não percebo a minha sombra. Aí eu faço o quê? Eu jogo para o outro. Outra forma da gente lidar com a sombra, sabe quando a gente vai falar do outro? Freud diz assim, quando João fala de Manuel, eu conheço muito mais João do que o próprio Manuel. Sabe aquela, você vai falar de alguém, tá aí a sombra, porque eu já identifico, porque tá lá, guardadinho, porque eu não quero que ninguém saiba. Aí quando eu vou falar para me justificar, eu falo assim, mas não sou eu só que não gosto dela, não. Todo mundo. O todo mundo significa o quê? Eu não quero ver o que tem em mim, que conhece o que existe nela, e que eu preciso mudar em mim, porque ela eu não vou mudar. E como é que é dialogando com a sombra? Trazer a sombra para a consciência para que ela vire luz. Como é que é isso? Quando eu me dou conta de que... Eu já contei isso aqui, vou contar de novo, né? Porque me ocorreu aqui agora. Eu tenho uma vizinha, já falei da minha vizinha, que eu moro na mesma casa há 24 anos. Ela é uma vizinha que a gente se dá muito bem, mas a gente quase não se vê. A gente manda mensagem. E agora lançou a novidade de mandar mensagem. Um dia, eu acho que provavelmente com pressa, de mandar uma mensagem muito fofa de voz no WhatsApp. Márcia, eu vou viajar, tudo bem, vou ficar 15 dias fora. Eu também, achando que eu era uma fofa, respondi numa mensagem de voz, que depois, achando que eu ia ouvir uma voz fofa vinda de mim, quase caí, porque eu respondi assim, oi, tudo bem? Boa viagem, vá com Deus, só faltei falar amém. Quando eu ouvi, eu falei, gente, essa não sou eu. Aí eu vi minha sombra. Porque essa sou eu. Essa sou eu. E o que eu preciso trabalhar? A delicadeza na hora de devolver. Porque a outra lá, eu só imagino como ela recebeu, né? E se ela fica chateada comigo, quem tem problema é quem? É ela. Porque eu não, gente. Eu mandei uma mensagem fofa de voz, ainda bem que eu ouvi. Porque se eu recebesse aquela mensagem, eu ia falar, caramba, gosta de mim. Sabe aquela coisa breve, prática, mandei para resolver? Foi como eu ouvi. Então, aquilo ali, se eu não tenho um diálogo com a sombra, o que eu vou fazer? Que nada. O importante é que eu resolvi. Fugir da sombra. É o que fala ali, fugir. E vou continuar sem me dar conta. E vou continuar fazendo do mesmo jeito, achando que o errado é o outro. Vocês entenderam o que é trazer a sombra para a consciência e colocar luz nas nossas ações? Porque senão a gente fica arranjando justificativa, e toda vez que tem justificativa, a gente tem culpa. Olha uma forma de lidar com a sombra. É numa carta de Paulo aos Romanos. Ele fala assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na matéria, não habita o bem. Eu sou capaz de querer o bem. Eu sou capaz de querer o bem. Somos capazes de querer o bem? Somos, assim como Paulo. Eu sou capaz de querer o bem.
mas não de realizá-lo. Isso é trazer a sombra para a consciência. Isso é buscar a autoiluminação. Isso é aprofundamento, é a viagem interior. O bem, eu sou capaz de querer o bem, mas não de realizá-lo. Realmente, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, faço. E à medida que vai trazendo essa sombra para a consciência, vai chegando a um processo em que Paulo diz: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Iluminação da consciência. Não adianta eu ficar deitado imaginando a mão de Jesus e fazendo as mesmas coisas. A iluminação interior não é uma figura, é um processo de percepção daquilo que é sombra para trazer a luz. Ainda na questão 919, Santo Agostinho continua falando: formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste e com que objetivo agistes em determinada circunstância. Alguém pode responder isso para a gente ou só a gente? Eu fiz, mas com que objetivo? Estou levando vantagem? Qual o propósito? A gente colocar de frente: eu fiz, por que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo que eu estou fazendo? É assim que a gente se conhece. Fizeste alguma coisa que censuraria nos outros? Eu fiz alguma coisa que, se eu visse alguém fazendo, eu ia falar assim: não está certo. Mas eu fiz e ninguém viu, está valendo? Não, não está valendo. Porque o Salmo, acho que é o 139, diz assim: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Não há nada oculto diante do pensamento de Deus. E toda vibração que eu mando, quando eu faço alguma coisa que eu censuro, eu estou mandando uma vibração positiva ou negativa para o universo? Que atinge quem está mais próximo de mim e que retorna para quem? Para mim. Isso é física quântica. Praticaste uma ação que não ousarias confessar? Fiz alguma coisa que eu não posso confessar, que ninguém pode saber. É uma forma da gente perceber, porque quando a gente chegar no plano espiritual, não vai ter nada oculto. E a gente vai ter que estar face a face com a gente. Então é melhor começar o processo aqui e agora, enquanto a gente está aqui. A gente não precisa sair falando: olha, tem coisa que eu não vou confessar. Eu chegar aqui agora e falar: tem uma opção de coisas que eu não confessei, mas eu vou confessar agora para me iluminar. Não é assim. Continua na nossa intimidade. Eu comigo mesmo. Então, isso eu não posso confessar, mas a partir de hoje, a partir deste momento, dia 26 de novembro, às 17h45, eu vou fazer diferente. Porque eu quero fazer diferente. Uepa, eu acho que eu fiz bobagem, né, Maurício? Mas a partir de agora eu não quero mais fazer. É aqui, Maurício, acho que eu desliguei, né? Mas vamos continuar falando. Santo Agostinho continua dizendo assim, acho que eu desliguei tudo, né, Maurício? Apaguei. Mas isso é o processo da vida. Santo Agostinho diz assim: o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Tem progresso sem autoconhecimento? Não. Segundo Santo Agostinho, não existe progresso sem conhecimento de si mesmo. Aí a gente vai dizer: mas como é que eu vou ter? Não tenho amor próprio? Tenho amor próprio. Como é que eu vou me julgar? Como é que eu vou? Eu apertei esse negocinho aqui embaixo, eu tenho que apertar ele aqui de novo. O dedinho foi ligeiro. Sou rápida, né? Então, eu pergunto, não tem a ilusão. Nós não temos a ilusão do amor próprio, a gente já viu aí que é a nossa sombra. Obrigada, meu filho. Deus te abençoe. Graças a Deus nós temos amigos. Que coisa maravilhosa. Profunda gratidão no meu coração. Gente, isso que a gente precisa ver. Olha, o que eu ando pensando? O que eu ando pensando do outro? É uma forma da gente se conhecer. Está lá, a física quântica orienta.
Como é que eu vivo a gratidão? Se alguém fez alguma coisa, mas é do fundo da alma. Eu sou grata realmente porque eu fiz uma coisa aqui e alguém me ajudou a reverter. E a vida toda a gente está acontecendo isso. Durante o dia, na nossa vida, né, a gente tem sempre alguém para ajudar. Nós somos gratos. Nós temos o reconhecimento daquilo que as pessoas fazem por nós. É uma forma da gente conhecer. Que tipo de leitura me agrada? O que eu assisto? O que eu ando vendo na televisão? Que tipo de mensagem eu gosto de divulgar e receber no WhatsApp, Facebook, redes sociais? E tem um negócio que eu vou até ler para vocês. Que músicas que eu escuto? Olha o que a física quântica fala. As músicas são poderosíssimas. Se você só escuta música que fala de morte, traição, tristeza, abandono, isso tudo vai interferir naquilo que você vibra, porque pensamento, emoção, vibração. Tem uma moça jovem que ela canta música sertaneja, mas ela canta com tanta força, ela é uma compositora tão interessante. Eu já pensei em reescrever as letras. Olha a pretensão, né? A moça ganha dinheiro, faz sucesso. Mas eu já pensei, menina, e quando ela fala assim, você me traiu, eu falo assim, você me amou, eu quase que eu mando para ela. Você fez isso comigo, com a outra. Eu falo, não, filhinha, faz isso não. Eu me recuso, gente. Eu me recuso. Eu não estou falando sério. Tem uns negócios que não dá. Olha, esse negócio de sofrência, não tem umas músicas que tem isso? Gente, pelo amor de Deus, vão correr desse negócio. Olha, a vida é bela, minha amiga. Vamos cantar isso. E eu sou crítica até com a música espírita. Tem uma música espírita que eu, graças a Deus, esqueci. Que me perdoe, Cabete, que eu amo todas, mas essa não. Ele fala assim, sou ave sem ninho. Quando cantava na casa espírita, eu falava, eu não. Quietinha lá no meu canto. Ave sem ninho, não. Eu sou uma ave com um ninhozinho, feito com carinho. Graças a minha mãezinha, meu paizinho. Depois eu continuei. Que negócio de ave sem ninho? Eu acho que o poeta quis rimar, mas na minha cabeça não rola. Então, a gente ir trocando essas coisas. Eu me recuso, sem brincadeira, negócio de morte, traição, e me traiu, e tristeza, esse chororô, estou fora. E a gente precisa ter cuidado, porque pensamento, o que acontece? Segundo a física quântica, vibração, o que a gente lança no universo, e que faz o quê? Retorna. Né? Sertanejo é lindo, mas troca a letra quando escuta. É uma sugestão. Preste atenção na letra das músicas que você escuta. Ouviram que música é poderosíssima? Por quê? Porque ela não vai no cérebro, vai na mente, que é o espírito. Quando você vai ver, você já está... sabe aquele cheirinho do desenho animado? Que a música é assim. Ela vai, quando você vai ver, você já está. E você escuta... elas podem estar diminuindo a sua frequência vibracional. Fica um dia inteiro ouvindo chororô, no fim do dia está cansada, fraca. Então, vamos prestar atenção às músicas que a gente escuta, aos pensamentos que a gente alimenta. Se tiver que contar historinha para você, conta história bonita. Tem gente que fica contando uma história catastrófica. Isso é sintoma de ansiedade. E conta história que nunca... Eu pergunto para as pessoas, não, eu estava aqui, eu fiquei pensando nisso que podia ter acontecido. Dessas historinhas que você contou para você, alguma já aconteceu? A pessoa, não. E por que você continua? Minha neta chegou lá em casa outro dia, eu não ia falar em Maria, eu tinha prometido. Ela estava comigo até agora, 4h30 da hora que eu saí, os pais foram buscar. Ela chegou lá em casa que um tio, esse não vai para o YouTube não, né? Um tio, que é meu contemporâneo de trabalho, tudo, ensinou para ela, o cravo brigou com a rosa, debaixo de uma... O que aconteceu com o cravo? E a rosa? Nada disso. O cravo
cantou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu sorrindo e a rosa toda animada. Não ficou melhor, gente? Eu vou botar Maria para cantar essa desgraça? Sem falar que o cravo só leva uma feridinha, né? E a rosa se acaba. Eu vou imprimir isso no inconsciente da menina? Não. O cravo saiu cantando, feliz, e a rosa toda animada, olha só. E a gente isso vai ficando no nosso inconsciente, isso vai criando registros. Então, vamos começar a trocar essas letras, presta atenção. As coisas que nós assistimos, o ambiente que nós frequentamos, vamos prestar atenção no ambiente que nós frequentamos. Eu conversei com uma jovem algum tempo atrás e o namoro não avançou, por quê? O rapaz levou numa boate que ele costumava ir, que toca rock. Quando ele entrou, falou assim: Jesus, entrei no umbral, vou voltar. Aí ele apavorou, ele falou: é doida, essa não tem problemas. E ela falou: eu, no umbral, deixa se eu tiver que ir quando desencarnar. Na Terra, escolher umbral, estou fora. E não entrou, mas é difícil fazer isso, não é, gente? Mas a gente precisa prestar atenção, porque o ambiente, seja a nossa casa, sua casa, seja a sua casa ou no trabalho, se você passa grande parte do ambiente desorganizado, reclamando de tudo. Tem gente que é assim, graças a Deus nós não somos. Nós chegamos na nossa casa e falamos: Senhor, muito obrigada por tudo que eu tenho. Dá para ficar melhor? Dá, mas vamos fazendo o que dá, que é possível. Senão a gente fica igual uma história contada, que eu acho que já acabou meu tempo mesmo, tinha opção de coisa para falar, vou ler só a Joana. O grande desafio contemporâneo já acabou, porque eu falo uma opção de coisa que eu não tinha programado, mas existe uma razão para isso, porque o acaso não existe. O grande desafio contemporâneo para o homem, de Joana de Ângeles, é o seu autodescobrimento. Não apenas a identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Reações diante das ocorrências do cotidiano. Então, se a gente fica não se percebe reclamão, porque o reclamador é sempre o outro. O que acontece? A gente faz igual uma história contada por um escritor italiano, que ele era cético, depois ele se converte ao cristianismo, chamado Giovanni Papini. Ele conta a história de um homem que não era feliz porque achava que ali onde morava não era o seu lugar. Esse aqui não é o meu lugar. Então ele fecha a casa e sai para buscar a felicidade. E ele falava assim, tentava reunir pessoas que o seguissem. E dizia: olha, quem seguir comigo no alto de uma montanha vai encontrar muito ouro. E as pessoas olhavam: não, vou não. E esse homem andou até os cabelos ficarem brancos, e de tanto rodou, perdeu a noção do espaço, do tempo, e parou em frente de uma casa abandonada. Ele falou: aqui, cansei de procurar a felicidade, eu vou entrar nessa casa. E quando ele abre a porta, a casa era a casa que ele havia. E antes dele entrar, ele disse: nessa casa eu vou ser feliz, vou trocar o telhado, vou trocar as janelas. Quando ele entrou, era a casa que ele havia abandonado. Então, às vezes, nós lamentamos, reclamamos, deixamos o lugar que é nosso, achando que não é nosso, e só depois de muito tempo é que nós vamos perceber que a nossa felicidade estava ali, porque a felicidade não está no lugar. A felicidade está onde? Neste lugar. Se eu estou insatisfeito aqui, para onde eu for, eu levo a minha insatisfação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, seguindo aí, né, Santo Agostinho fala assim: se houvesse a Deus chamar-me neste momento para entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu que temer o olhar de alguém? Se agora falasse assim, não vai acontecer, todo mundo aqui 120 anos, mas se tiver, agora, não, nós vamos partir. Tinha alguém hoje que a gente não ia conseguir olhar nos olhos? Tinha alguma coisa oculta? Se tem, vamos começar a pedir perdão agora. Vamos começar a reverter isso hoje. Examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos, diz Santo Agostinho. A persona não vai dar tempo de falar,
que a persona são as máscaras sociais. A gente precisa, às vezes a gente acredita, a gente coloca uma máscara social, nós temos várias, segundo Jung, e Joana de Ângeles fala disso também. E a gente acredita que a gente é essa máscara social. Então, isso aí é uma coisa para a gente falar no outro dia. E ainda, Santo Agostinho diz, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. E fica a questão aí. Vamos pensar, quem eu sou? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Vou falar meu nome, CPF, endereço, mas parece que é muito mais que isso. Qual é a minha sombra que eu preciso transformar em luz? Que tipo de pensamento é recorrente e que é a vibração que não é positiva, porque lembra, existe só duas, positivas e negativas, e que eu preciso reverter. Nos meus relacionamentos, eu ainda estou apontando o outro, eu estou vibrando negativamente, esperando na minha arrogância e orgulho que o outro vibre positivamente e me receba de braços abertos. Isso é egocentrismo. Eu estou assim. Ou eu já vibro positivamente e eu consigo, com a minha vibração, transformar o ambiente onde eu estou. Quem sou eu? Quem sou eu? Então, vamos sair daqui hoje, 5 minutos depois do meu horário, pensando nisso. Conhece-te a ti mesmo. Sem esse conhecimento, não é possível a nossa transformação, não é possível a nossa reforma íntima, não é possível que a gente encontre a felicidade. E eu creio que se nós não começarmos esse processo, quem ainda não começou, quem já começou, continue, nós haveremos de não herdar terra. Porque bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E pobres de espírito, para a gente fazer isso, é preciso muita humildade, é preciso que a gente esteja com muito desejo de ser melhor, de fazer diferente. Que o Senhor nos abençoe. Muita coisa.